Vive-se na Polónia. A questão que se impõe sobre este novo momento político e a sua importância para a Europa, importa-nos questionar, Issao, a Polónia pode manter a sua posição de protagonismo dentro da União Europeia com uma liderança pró-europeia? É uma questão que veremos pelo êxito do resultado da eleição de domingo. Mas na eleição de novembro de 2023 também se estimava que o partido PIS ganhasse, mas não ganhou e foi a plataforma cívica do partido centro-direita de Donald Tusk quem venceu a eleição parlamentar. Desta vez a eleição presidencial, o candidato mais forte, segundo os sondagens, é o candidato que é o atual prefeito da cidade de Varsóvia, que é apoiado justamente pela aliança que está nessa altura no governo, mas do outro lado tem um outro candidato apoiado pelo partido do presidente em fim de mandato, o partido PIS, que está em segunda posição. Mas o candidato do centro-direita, que justamente, como disseste bem, parece ter posições mais pró-europeias, é um candidato que, se não vencer nesta primeira volta, agora no domingo, terá dificuldade de vencer na segunda volta em junho, porque no campo dos candidatos de direita, eles parecem ter, mesmo se cada um ao seu modo, no total tem mais votos, né? Imaginemos que o candidato apoiado pelo partido do presidente em fim de missão for o segundo mais votado e for para a segunda volta, é provável que o candidato do Partido Nacionalista, que nessa altura está em terceira posição, dê os votos a este candidato do partido do presidente em fim de missão. Isto poderá desequilibrar os votos a favor dos partidos de, vamos dizer, extrema-direita, não é? Ou centro-direita. Não é? Então, tudo depende muito de capacidade que ele tiver de mobilizar mais votos, sobretudo dos progressistas, dos centro-esquerdistas, porque, enfim, na Polónia há este dado bastante curioso que é como se a esquerda na Polónia fosse inexistente, né? Pelo menos nos últimos 15, 20 anos, a esquerda não esteve no poder e mesmo nas sondagens tem a percepção bastante diminuta. É como se a Polónia fosse destinada, pelo menos nesta altura, a ser governada pelos partidos de centro-esquerda, aliás, centro-direita e extrema-direita. Não é? Então, se o candidato apoiado pela aliança cívica do atual primeiro-ministro Donald Tusk conseguir convencer os eleitores de centro-esquerda e de esquerda a votarem para si, bem, pode ser que ele obtenha resultados suficientes para vencer na primeira volta, ou se calhar votem para ele na segunda volta. Mas é uma eleição que se prefigura que irá para a segunda volta, não é? Porque a entrada em campo desse candidato ultranacionalista de extrema-direita parece que baralhou as contas não só ao candidato de centro-direita do partido PIS, apoiado pelo partido PIS, como também terá, de certa forma, tirado o ímpeto à campanha do candidato apoiado pelo partido Plataforma Cívica. Né? Enfim, veremos. Agora, em termos de ofertas eleitorais, claro, os partidos, ao fim e ao cabo, há pouca diferença entre ofertas eleitorais entre um ou outro. Como sempre, são partidos de um está no centro-direita, outros estão na extrema-direita. Aí está outra vez esse paralelismo do que acabamos de falar, no que toca, por exemplo, o caso de Portugal entre a Aliança Democrata e o Partido Chega. Na Polónia também é a mesma coisa. Há pouca diferença em termos de oferta eleitoral. Isto porque é verdade que os candidatos de centro-direita são mais europeístas, mas também é verdade que os de extrema-direita, mesmo se digam a voz que querem sair da União Europeia, depois quando estão no governo, não saem da União Europeia, não é? Têm posições divergentes, por exemplo, no que toca a alguns direitos civis políticos, como a questão do aborto, né? Mas também que os de extrema-direita não é que são tão favoráveis assim
aborto, que são partidos, ao fim e ao cabo, herdeiros, não é? Da filosofia católica do antigo Papa João Paulo II, que era um polonês, e eles quase que alinham-se com base nisso, né, de defesa dos princípios do catolicismo, né? Daí que nenhum campo, nenhum outro são a favor do aborto, nenhum campo, nenhum outro são a favor, pelo menos completamente, dos direitos dessa comunidade aí, dos LGBTQ+, né? Enfim, tem pontos bastante divergentes entre si. A única diferença que existe é que um parece ser mais intransigente do que o outro, mas ao fim e ao cabo são todos eles, mesmo no que toca ao componente da imigração, quer um ou outro são menos propensos a aberturas, a fenômenos migratórios, pelo menos no sentido de grande massa, movimento de massa, ou grande movimento de fluxos migratórios, daí que, enfim, a alternativa seria, no caso, daí que a esquerda da Polónia deve fazer um grande trabalho de refundação, porque se a esquerda da Polónia tivesse esta capacidade de atrair mais votos, porque no campo de centro-direita e de extrema-direita não há divergências do ponto de vista de princípios, de valores e de programas eleitorais, poderia apresentar-se como sendo uma alternativa. Pois, mas no seu ponto de vista, Issao, já para finalizarmos, da Polónia, Issao, que não consegue será assim tão fácil. Pois, Issao, já para finalizarmos, olhando para a sua reflexão, estaríamos aqui a olhar para um possível realinhamento com Bruxelas, a possível vitória de Rafal? Seja quem vencer, vai estar com Bruxelas, né? Com mais dores ou menos dores, vai estar com Bruxelas, porque pelo menos até agora, o único país que saiu da União Europeia é o Reino Unido, porque o Reino Unido já entrou para a União Europeia um bocado a contragosto, né? Mas todos os outros, os partidos de extrema-direita, fazem campanhas eleitorais dizendo que saem do euro, saem da União Europeia, mas ao fim e ao cabo depois não saem, né? Porque sabem que não é um processo tão fácil assim, sobretudo há uma integração já bastante consolidada, é um mercado de livre circulação, a juventude quer fazer, quer passar, quer almoçar em Bruxelas e jantar em Varsóvia, sem problemas de visto. Enfim, daí que a ideia de sair da União Europeia, enfim, é só uma ladainha, como se diria, para fazer os bons dormirem. Muito obrigado, Issao, pelas notas.